tudo bem? Hoje nosso assunto, para a gente poder compreender um pouco mais as questões da diversidade sexual, nós vamos falar um pouquinho dessa obra de Michel Foucault, que na verdade se materializou em 3 volumes, que é a História da Sexualidade, a Vontade do Saber, a História da Sexualidade, o Cuidado de Si, e a História da Sexualidade, o Uso dos Prazeres. Nós vamos falar especialmente do Sexualidade, a Vontade do Saber. Existe um 4º volume póstumo que anda circulando, foi lançado relativamente recentemente, que dá sequência a essa obra, né? Na verdade, Foucault, antes de morrer, ele disse que ele não queria que fosse publicado nada póstumo dele, mas o pessoal resolveu publicar, tá? Mas indiferente das razões de tudo isso, vamos conversar um pouquinho dessa obra, né? O que é que fala a história da sexualidade, a vontade do saber? Antes de mais nada, né, Foucault, ele está na sua fase da genealogia, né? Ele está preocupado com a origem, com a emergência das coisas. Então, ele vai trazer justamente aqui a questão da sexualidade como sendo algo que surgiu em um determinado momento, né, como dispositivo de controle. Isso é uma parte muito importante da obra do Foucault, quando ele define que a sexualidade é um dispositivo de controle. O livro ele inicia falando um pouco sobre a era vitoriana, que foi uma era extremamente assim moralista, e isso foi lá em meados do século XVII. Que essa era vitoriana ela se estabelece quando o capitalismo começa a querer se firmar, né, na nossa sociedade ocidental. E ele vem assim carregado de toda essa questão, né, de contenção dos modos de ser, de viver, das identidades, do jeito de agir propriamente dito. E ele vai traçando, né, como isso se construiu, ele vai falar desde o período clássico, como que era a sexualidade, como que era, né, como lidar com o corpo e com o prazer, vamos dizer assim, porque a sexualidade, segundo o próprio Foucault, vai surgir depois, né, como um dispositivo de saber, como um dispositivo de poder. Né? Então o que vai acontecer? Aqui na construção da era vitoriana, ele descreve todos os hábitos, né, desde a era clássica, que nem, por exemplo, quando a gente fala de sexualidade, história, genealogia da sexualidade e tudo mais, certas definições nem sempre existiram. Então, por exemplo, a questão da homossexualidade. Lá na era clássica não existia uma definição de homossexualidade. As pessoas viviam a sua vida pura e simplesmente. Em um determinado momento, sentiu-se a necessidade de criar a definição homossexual, heterossexual, cis, trans e assim por diante, e foi se estabelecendo esses conceitos. Então, como esses conceitos são construídos, como esses saberes em torno desses conceitos são instituídos, né? Esse que é o ponto que Michel Foucault vai trabalhar na sua obra. Então, a gente vai perceber que a era vitoriana ela vai ser a ascensão da burguesia, porque quando surge a era moderna, depois da queda do feudalismo e tudo mais, surge esse novo sistema econômico, a classe burguesa ela emerge. Ela vai emergir e ela vai se sentir meio que acuada e tentando justificar, vamos dizer assim, a sua opulência, o acesso aos bens, o acesso aos serviços que a burguesia passa a ter em detrimento à decadência da aristocracia. Então Foucault ele vai descrevendo que a aristocracia ela não tinha essas concepções moralistas como nós podemos ver lá na era vitoriana, que é o que marca esse nascimento do capitalismo, né? Quando o capitalismo começa a se impor. Porque o aristocrata ele já tinha a justificativa dos seus privilégios, porque ele dizia que aquilo estava no sangue, ele tinha sangue azul, ao passo que o burguês ele passa a tentar a ter uma justificativa na moral. Então ele, vamos dizer assim, ele é uma pessoa, é um ser que está na conquista de uma moralidade. Então é aí que se institui toda essa era vitoriana. Aí o Foucault ele vai descrevendo, ele vai questionando logo nas próximas páginas o ponto da hipótese da repressão, né? Porque justamente depois dessa fase, lá no século XVIII, depois no século XIX, a gente começa a ter essa ideia de que existia essa repressão vitoriana, ela prosseguiu e se mantém inalterada
aos dias de hoje, e que só existiriam os dispositivos de repressão, mesmo na era vitoriana. E o Foucault ele vai dizendo que não é bem assim, que na verdade o que vai acontecer é um fortalecimento da necessidade do falar da sexualidade. Então a sexualidade ela não passa a ser um assunto proibido, ele passa a ser um assunto controlado pelos discursos, e o falar é importante. Vai ser aonde a questão dos confessionários da Igreja Católica, eles ganham muita força, e isso vai ser absorvido para a própria psicanálise. Foucault ele acaba traçando uns paralelos em relação à psicanálise e à própria questão da confissão, da instituição da confissão da Igreja Católica, como sendo essa necessidade. Eu preciso falar do meu desejo, eu preciso falar do meu pecado, né? Uma vez que a gente está encarando o desejo como pecado, que também, quando Foucault ele faz isso, na verdade, ele não está negando que exista uma opressão, ele só está nos alertando para o fato de que a coisa não é tão simples assim, né? A sociedade, ela foi criando esses saberes e desenvolvendo esse conhecimento, essas tecnologias de controle, e já vou falar um pouquinho dessas tecnologias que Foucault comenta, justamente por falar. A partir do momento que eu falo do sexo, do ato sexual, da sexualidade, eu vou normatizando, eu vou dizendo aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então o controle é feito nessas bases, não é simplesmente o ocultar. Em determinados momentos até mesmo existem interdições, né? Mas a coisa não é feita só na base da interdição, como muitas vezes a gente supõe. Então aquele controle, vou controlar a sexualidade, porque quem vamos dizer assim, se dedica muito tempo ao prazer, né? Esse raciocínio assim, materialista que a gente tem, marxista, assim, eu vou estabelecer um controle da sexualidade, porque daí eu consigo fazer com que o trabalhador renda mais, produza mais riqueza para deixar esse capitalismo mais forte. Seria essa a ideia, né? Foucault diz que a coisa não é tão simples assim. Ele fala que os dispositivos vão estimular a sexualidade, a falar da sexualidade, e vai disciplinar a sexualidade. Vamos dar um exemplo? A questão do nudismo. A gente permite corpos nus, né? A mídia usa os corpos nus, a sociedade usa o corpo nu em benefício, inclusive, do próprio capitalismo. Mas não é qualquer corpo nu, tem que ser um corpo nu bonito, jovem, sarado, bronzeado. Ele vai pôr toda uma regra, um regramento em cima desse corpo nu, e vai até permitir estimular que haja esse corpo nu e esteja presente na sociedade. Mas ele vai ter que seguir regras muito específicas, tá? E com isso tirar suas vantagens do seu controle. Tenta entender mais ou menos aí o conceito, é isso que Foucault fala nesse livro, né? Não é simplesmente uma repressão, uma interdição. Existem as interdições, mas existem esses outros mecanismos que são tão presentes ou até mais presentes do que as interdições e que não podem ser ignorados. Então eu vou dizer como que vai ser o casamento. Como pode ser o casamento? Vai ter que ser um homem, uma mulher, tem que ser todo mundo cis, vai ter filhinho, vai ter margarina na mesa do café da manhã. Então eu vou instituindo e vou criando toda uma estruturação em cima disso. E Foucault também vai falando do nascimento das tecnologias, os dispositivos da sexualidade que vão permear a ciência, a psiquiatria, a criminologia, né, toda a sexologia, todas essas ciências começam a nascer e começam a tentar estudar a sexualidade. Mais do que isso, ela acaba até absorvendo, se não se toma cuidado, a questão dos controles, né? Ela vai começar a servir essa coisa do disciplinar os corpos. Foucault ele termina esse livro trazendo um conceito muito importante, que é a questão da biopolítica, do biopoder, que é o controle dos corpos, que é aquela questão da controle de natalidade. Então a sexualidade também tem que ser controlada, porque eu tenho que controlar a natalidade. Por exemplo, se a China tem excesso de pessoas, ela coloca que agora todo mundo só pode ter no máximo um filho. Se a Itália está com falta de jovens, ela começa a premiar quem gera filhos. Então toda a sexualidade ela é regrada nesse sentido, e
todo o contexto que a gente está falando, a questão da homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, a questão do intersexo e por aí vai, toda a diversidade sexual vai ser meio que catalogado pela ciência de modo muitas vezes preconceituoso, e ele alerta para isso, né? Quando ele escreve esse livro lá por volta de 1970, 1980, lá perto da morte dele, e ele vai ajudando a disciplinar as coisas nesse sentido, entendeu? Então você passa a ter todo um conjunto de tecnologias que vai definir a homossexualidade a princípio como sendo uma doença. Ali quando começa justamente ver essa necessidade do saber sobre o sexo e falar sobre o sexo, por isso que o livro fala sobre a vontade do saber, né? Porque ele vai começar, a sociedade vai criar essa necessidade do saber sobre o sexo, falar sobre o sexo, que é para disciplinar. Né? Então, aí nesse contexto, o que vai aparecer? A transexual é doente, o homossexual é doente, então a psiquiatria vai cuidar desse tipo de situação, né? A patologização. Então, Foucault também vai dizendo que tudo aquilo que não pertence à norma, de certo modo, a sociedade vai tentar apagar, silenciar, apagar, então não dar voz a esse tipo das pessoas, né? Esses grupos marginalizados por conta das suas divergências no contexto sexual e muitas vezes até mesmo eliminado, né? Porque se a gente for olhar a mentalidade burguesa que vem com a ascensão do capitalismo, que vem fazendo todo esse disciplinamento e gera essa questão do biopoder e da biopolítica, que vai começar a nascer a ideia, né, de que a função do governo não é simplesmente, vamos dizer assim, oprimir, tentar garantir qualidade de vida, mas ao mesmo tempo controlar a saúde e os corpos, a forma de ser e viver, se reproduz, se não reproduz. Então a pessoa homossexual, bissexual e toda a diversidade sexual, lá no início, mesmo para a própria ciência, ela acaba sendo catalogada, esse é o termo, como sendo uma patologia. Então, a homossexualidade, todos esses conceitos, eles nascem porque nem sempre existiram, né? Se a gente voltar lá no tempo no período clássico, para os gregos, não existia uma pessoa homossexual. Existia o homem mais velho que estava treinando um soldado, e esse soldado mais novo ia aprender a sexualidade com esse homem mais velho, né? Era assim que se pensava, e não se pensava em termos de homossexual, não é homossexual. Estava com o tempo que vai nascer esse conceito, e quando ele nasce, a princípio é de um modo pejorativo, preconceituoso, numa aplicação equivocada das ciências, num viés positivista, que só com o tempo a gente começa a refletir e ver que a coisa não é bem assim. E o Foucault, lá na década de 70 e 80, já estava alertando por esses erros, né, que de fato acontece lá no seio da burguesia, mas não exatamente nos termos que pensa o capitalismo, como simplesmente uma forma de eu vou controlar a sexualidade para o trabalhador render mais, né? Porque o sexo dá prazer, e se ele pensa menos em sexo, ele pensa mais no trabalho. Não que o marxismo esteja completamente errado, é que não é apenas isso que acontece na sociedade, é disso que fala Foucault. E é justamente por isso que muitas vezes marxistas radicais podem ficar um tanto quanto irritados com a obra de Foucault, porque ele tenta sempre fazer essa ampliação de conceitos. Então fica aí, gente, o comentário sobre esse livro, mais uma obra-prima do Foucault, e o volume 1, na minha verdade, ele é essencial para a gente tentar entender uma série de conceitos sobre sexualidade e a questão da normatização, como a normatização é empregada e interfere na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Grande abraço.